Nós estamos no mês em que se comemora o Dia dos Pais. E sendo mais uma vez saudoso e mostrando minha idade, eu não posso deixar de esquecer a famosa música de Fábio Júnior, que dizia: Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Que pena que o meu nunca sentou. Eu sei que nunca é bom generalizar qualquer coisa nessa vida, mas é muito interessante pensar que uma cultura da América Latina que exalta o macho deixa até hoje passar discretamente o fato de que esses machos tão exaltados, na maioria das vezes, não assumem seus filhos. Comigo não foi diferente. Ter pai para mim não significa absolutamente nada. Eu espero que a sua realidade seja diferente da minha, de coração. A história da minha família é muito... Não é um filme, na verdade, né? Um livro, quem sabe um dia. Porque minha bisavó, que era índia, foi pega no laço pelo meu bisavô, que estava passando por uma floresta, viu minha bisavó, laçou-a e levou para casa. Eu cheguei a conhecer minha bisavó quando ela tinha 102 anos e ela morreu com 112. Jamais vou esquecer o dia que eu a conheci. Mas é sobre os homens da minha família que eu quero falar. Aquele lá atrás, meu bisavô, que se sentiu no direito de laçar uma pessoa e levar para casa e achar que é um objeto que encontra em qualquer lugar. Tiveram o meu avô, que casou-se com a minha avó e que, por sinal, bebia muito, batia na minha avó e que, para aguentar os trancos da vida e os trancos do punho, começou a beber álcool puro. A minha avó paterna morreu quando meu pai tinha 6 anos de idade. E ele culpou o meu avô por isso até o último instante. O fato é que, mesmo com toda essa vivência, meu pai se transformou exatamente no meu avô. Contam as histórias ditas por mamãe, que morava na rua nessa época por 3 dias por ter saído da cidade revoltada com uma série de questões. Mamãe conheceu o papai quando ele tinha, se não me engano, 21, alguma coisa assim. Ali no bar eles se namoraram e começaram a história que findou em mim e mais 2 irmãos. Eu lembro que com 3, 4 anos de idade, as primeiras memórias que eu tive do meu pai foi ele com uma faca tentando matar a gente. E a minha mãe, a gente morava numa casa de 2 andares, colocava a gente no parapeito da janela para que ele não matasse a gente, ou empurrava a gente por cima do muro gritando pro vizinho pegar a gente do outro lado. Minha mãe separou do meu pai, ironicamente, quando eu tinha 6 anos. São datas estranhas da vida que, como não existe coincidência, mas é interessante lembrar. E depois que ela se separou, ele praticamente nunca quis nos ver. Dizem que eles brigavam pela questão da visita e tudo mais. O fato é que depois de muito tempo ele começou a ir visitar-nos. Eu lembro que ele nos pegava num Fusca azul claro. E quando ele tinha esse dia para passar com a gente, ele levava a gente na beira de um córrego, abria a porta do Fusca e falavam: divirtam-se. A nossa diversão era catar girino na beira do rio enquanto ele bebia dentro do carro. E por várias vezes ele quase bateu esse carro e matou os 3 filhos dele dentro. E depois de um tempo eu descobri que nem carta ele tinha para dirigir aí no meio da rua. Aos 13 eu me assumi. Aos 13 anos de idade eu gritei para minha família que eu era gay. E fui de casa em casa falando: tô aqui para dizer que eu sou gay, que eu quero que você ouça da minha boca. E quando eu cheguei nele, ele começou a chorar e olhou para mim e falou: onde foi que eu errei? Sim, ele teve a audácia de falar onde foi que eu errei. E a minha resposta foi: eu poderia enumerar uma lista gigantesca, mas você não tem nada a ver com isso porque nem da minha vida você faz parte, você nem conhece quem sou eu. O fato é que, até hoje, aos 41, toda vez que eu vou pra rua e vejo um núcleo familiar onde um pai é carinhoso com o filho, eu penso. Eu agradeço aquele pai que faz a sua função de pai. E é muito estranho viver num mundo e num país onde a gente elogia quem faz o mínimo. Ser um pai presente, ser um pai que cuida, ser um pai que protege,
ser um pai que cuida da casa e todas as funções compartilhadas de pai e mãe. E graças a Deus não existe mais a coisa de o pai faz isso, a mãe faz aquilo, e cada vez mais as pessoas se libertam dessa construção machista de funções parentais. O fato é, hoje eu ainda trato na terapia a culpa que eu sinto com relação a essa história. Porque acredite, eu não sei se todas as crianças pensaram assim e cresceram adultos assim, mas até pouco tempo atrás eu achei que a culpa do meu pai não ter uma relação comigo era minha. Eu achei que eu ter nascido poderia ter feito ele falar: eu não queria esse filho, então não teve relação. Então tudo girava em torno do a culpa dele não ter uma relação comigo era minha. E dói. Mas dói muito você viver com esse peso. E hoje eu aprendo que eu não vou saber, porque meu pai faleceu há alguns anos. E eu jamais vou saber qual é a resposta para essa pergunta. Mas a única certeza que eu tenho é que a resposta a essa pergunta reside nele e não em mim. Os problemas dessa pergunta residem nele e não em mim. Independentemente do que quer que eu tenha me tornado, seja ou venha a ser, foi uma construção minha. Visto que pai, ele não teve o direito e não tem de falar que ele foi ou é. No final das contas, na história de Fábio Júnior, quando ele diz: pai, você foi meu herói, meu bandido, na minha ele não foi nenhuma das duas. Na minha, o meu pai foi um e se? E se eu tivesse um pai? Então hoje, nessa data, por mais triste que tenha sido esse vídeo, triste não, realista, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, mas para encurtar a história, se você que está assistindo esse vídeo e é um pai que está presente na vida dos seus filhos, ou do seu filho, da sua filha, independentemente de estar com a sua mulher ou não, ou com o seu companheiro ou não, que você continue tendo a consciência de que fazer isso é o mínimo. Que você seja mais um espírito, um ser humano, alguém que esteja ali para responder as perguntas que aquele ser precisa, para dar o carinho, o afeto num mundo cada vez mais seco que aquela criança precisa. Mesmo que essa criança se torne completamente algo que você não espere, a graça de perceber que você é pai e não dono é essa. Então, parabéns a todos os pais que exercem as funções de pais e parabéns a todas as crianças que vão crescer bem diferentes de mim por terem tido um pai.